Olha, você é daqueles que pensa enquanto caminha, né? Ou que pensa alto, né? Eu sou. E esse aqui é um dos meus caminhos de reflexão. Sempre que eu saio da Talent, vou para o Starbucks, eu fico pensando em vários assuntos e resolvi gravar hoje um vídeo que muitos youtubers fazem por aí, que é de motivos para você não vir para os Estados Unidos. No meu vídeo vou te dar quase 20 motivos. Mas diferente de outros youtubers, assim, eles não são só, né, a minha opinião ou a minha experiência pessoal. Eu vou procurar fazer um vídeo para você bem embasado, bem técnico e que serve para vários perfis de imigrantes. E se você estava sentindo falta, né, de vídeos de imigração aqui no meu canal, é porque provavelmente ainda não sabe que eu tenho um canal próprio para assuntos de imigração, que é o Imigre Fácil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer esse canal que está recheado de assuntos de imigração. Mas vamos lá. Primeiro motivo para você não vir para os Estados Unidos é se você, né, ou alguém da tua família tiver alguma doença crônica, ou seja, aquelas que dependem de assistência médica continuada, como por exemplo, câncer, diabetes, doenças autoimunes como lúpus, doença renal. Aqui nos Estados Unidos não existe um sistema universal de saúde como o SUS no Brasil. A assistência médica, né, ela é paga, né? Existe um plano que é o Obamacare, que não está disponível, tá, para todas as pessoas. Você precisa ter uma situação regular nos Estados Unidos e dependendo de quanto você ganha, ele tem subsídio do governo ou não. Ou seja, pode te custar caro se você estiver ganhando dinheiro aqui. E aí eu quero te alertar, porque eu já vi vídeos no YouTube falando assim, não é bem assim. Se você for para o hospital ter nenê, se você quebrar o braço, se você cair da escada, eles vão te atender. É verdade, atendimento emergencial não pode ser recusado, mas ele vai ser cobrado de você. Agora, se você não ganha dinheiro, não tem nenhum bem, etc., muito provavelmente vão perdoar essa dívida. Mas você está vindo para cá, para quê? Para ganhar dinheiro, para construir patrimônio, né? Para ter uma vida material melhor. Então fica atento, né? Você pode perder tudo isso numa dívida de hospital. E eu não estou te falando isso porque eu ouvi dizer ou porque eu acho disso. Você que conhece a minha história, sabe que eu passei por uma situação difícil aqui. Minha esposa teve câncer, faleceu dessa doença, né? Chegaram a recusar sessão de quimioterapia dela, enquanto o plano de saúde avaliava se era pré-existência ou não. Sabe quanto custa uma sessão de quimioterapia para você pagar ali cash? Para o plano de saúde custa 51 mil dólares. Se você for pagar cash, né, fora do plano, 17 mil dólares. E chegaram a negar a segunda sessão de quimioterapia dela aí por 2 semanas até o plano de saúde, enfim, aprovar e dar continuidade ao tratamento. Então isso aqui não é brincadeira. Um segundo motivo está mais ou menos ligado a isso. Você vai deixar no Brasil algum parente que tem uma doença crônica ou está com algum estado de saúde debilitado e que pode ter algum mal súbito e você quer estar perto dele? A maioria dos processos de regularização, de moradia, demoram 1 ano, 2, e nesse período muitas pessoas não conseguem sair dos Estados Unidos. Então você está preparado, né, para ficar longe do teu ente querido por esse período? Então reflete bem sobre isso, né? Para você não vir com a cara e coragem, chegando aqui vai bater aquele remorso, aquela saudade, aquele arrependimento. Falando ainda dos parentes que você deixa no Brasil. Qual é a capacidade deles de tirarem vistos, né? Seja de turista, estudante ou qualquer outro visto. Se for baixa, né, você tem que pensar que talvez eles nunca consigam vir te visitar. E, dependendo da tua situação aqui nos Estados Unidos, se for irregular, você pode ainda dificultar mais a vida deles aí. Porque se o consulado souber que tem um parente morando irregular nos Estados Unidos, provavelmente vai negar os vistos da família. Por isso, muita gente pede para a família inteira tentar tirar visto antes de mudar para cá. Talvez um dos principais motivos para você não vir para os Estados Unidos está ligado à tua carreira, do que você vai abrir mão profissionalmente. Você é funcionário público concursado ou tem uma profissão regulamentada, como é médico, engenheiro, advogado, né? Você está disposto a abrir mão disso?
Principalmente no caso de que tem estabilidade, tem aposentadoria com salário vitalício, tem uma série de benefícios conquistados ao longo da carreira. No teu caso, eu não diria não venha, mas pense 2, 3, 4 vezes antes de abrir mão de tudo isso. Uma coisa que muita gente só descobre depois que vir, né? E eu falaria para você ficar muito atento. Há consenso familiar na decisão de imigração? O casal concorda com isso? E os filhos, dependendo da idade deles, se já são adolescentes, já têm 15, 16 anos aí, estão perto da maioridade, eles concordam, eles estão preparados para enfrentar os desafios de imigração? Uma das coisas que mais me corta o coração é ver a quantidade de famílias que se desfazem nesse processo. Porque o marido quer ficar, a mulher não quer, porque os filhos já grandinhos de 16, 15, 16 anos deixaram namorados no Brasil, né? E estão apaixonados. Olha, você não imagina. Então, se não tiver consenso na família, repensa se imigrar é a coisa certa para sua família. E aí, já que eu estou falando em filhos, né? Deixa eu também te alertar de uma coisa. Você está preparado para não palpitar na educação do seu filho, ou seja, para não interferir na escola do seu filho, que você vai tirar satisfação com o professor, com o diretor da escola? Você está preparado para isso? Aí a escola é particular, você é tratado como um cliente e você tem voz. Aqui a escola é pública, é um privilégio que você tem de receber educação gratuita do Estado, mas é uma sociedade muito hierarquizada. E professor e diretor de escola são autoridades. Para você ter uma ideia, você nem pode entrar com o seu filho pequeno na escola no primeiro dia de aula para dar apoio moral para ele, tá? Então, se prepara para isso. Educação aqui na escola é função do Estado e você faz o teu papel em casa. E aí, por falar em escola de filhos, que idade que eles estão? Eles chegam aqui já querendo ir para a faculdade? Então lembra, aqui não tem ensino superior gratuito. Depois que você tem green card e se torna um residente no estado, o que se caracteriza depois de 2 anos, a escola pode ficar mais barata. Mas antes disso, na maioria dos casos, né, faculdade é paga e é cara nos Estados Unidos. Mais um motivo para você não vir para cá é se você não gosta de ninguém se metendo na sua vida, ou seja, se você não gosta de engolir sapos. Aqui é uma sociedade extremamente baseada em regras e rígidas. O condomínio, né, interfere muito no padrão da sua casa, na cor que você vai pintar, no tipo de árvore que você vai plantar. O seu vizinho vai chamar a polícia se você tocar música alta. O guarda vai te multar se você não parar no stop, se você ultrapassar pelo acostamento. Ou seja, você tem que vir para cá preparado para seguir regra, rigorosamente. Se você não gosta disso, nem venha, porque você vai se aborrecer. Outra questão, quanto dinheiro você juntou para vir? Eu sei que tem vários casos de gente que vem sem dinheiro, mas se eu não tivesse pelo menos 20, 30 mil dólares, eu não viria. Por quê? Você vai ter que comprar carro, você vai ter que dar depósitos para alugar um imóvel, vai ter que deixar depósito para ligar água, luz, para comprar telefone celular, ou seja, eu acho que uma família aí de um casal com 2 crianças que não vier com 30 mil dólares, né, não devia vir. Então, esse quesito você pode esperar um pouquinho, juntar mais dinheiro, e aí você vem com mais conforto, com mais segurança. Bom, e aí essa reserva vai acabar e você vai ter que pensar na sua fonte de renda. Da onde ela vem? Ela vem do Brasil, você ganha o seu dinheiro em real. Hoje com o câmbio aí quase 6 para 1, o seu poder de compra está muito reduzido aqui nos Estados Unidos. Olha, então, se você não ganhar pelo menos uns 3 mil dólares, o que dá quase 18 mil reais no Brasil, pensa bem. Talvez não seja o momento de você vir. E aí eu sei que você está pensando em complementar sua renda trabalhando aqui. Afinal, muita gente te fala, inclusive eu, que tem muitas oportunidades de trabalho. E isso é verdade. Mas a maioria desses trabalhos para imigrante recém-chegado são trabalhos mais braçais, na construção, na limpeza. Então, se você tem alguma limitação física que não te permite, né, ir num primeiro momento para um trabalho braçal,
também talvez seja o caso de não vir agora. Arruma um emprego aí de escritório, tal, vai conversando com empresas, né, para você não ter uma surpresa desagradável. E lembrando que aqui você só recebe o dia que você trabalha. Se você ficar doente, se você tiver uma dor nas costas lá na construção, não trabalhou, não recebeu. Então, se você gosta de direitos trabalhistas, não venha para os Estados Unidos, porque aqui não tem. Você não tem férias, não tem 13º salário, não tem final de semana garantido, não tem aviso prévio de 30 dias, você não tem fundo de garantia por tempo de serviço. Na verdade, você pode ser demitido de um dia para o outro. Na prática, né, costuma se avisar com 15 dias de antecedência. Tem um caso muito especial que eu gosto de alertar sempre. Você é empresário no Brasil, né, e a maior parte da tua renda vem da distribuição de lucros e dividendos isenta de imposto de renda. No momento em que você muda para os Estados Unidos, você passa a ter obrigação de pagar imposto de renda nos Estados Unidos, inclusive desse lucro e dividendo que você recebe no Brasil. Então aqui ele vai ser tributado. E aí eu tenho uma má notícia para você. Muita gente acha que não precisa declarar o dinheiro que recebe do Brasil, ou então que não vai declarar e a Receita Federal não vai descobrir. É verdade, às vezes não descobre, mas sonegação fiscal nos Estados Unidos é punido com prisão, além de multa, é claro, né? E pode até levar ao cancelamento do green card, né? Ou a recusa de um pedido de green card. E aí, já que nós estamos falando de bolso, né? Se você não gosta de pagar seguro, não venha para os Estados Unidos. Tudo aqui exige seguro, é obrigatório ter seguro da tua casa, do teu carro, da tua empresa, do trabalho que você presta. Você já deve ter ouvido falar que médico, dentista, engenheiro, corretor de imóveis como eu, a gente tem que pagar seguro de tudo, obrigatório. E no fundo, ter seguro é bom, mas te custa caro. Vamos agora falar de dois traços assim marcantes da cultura americana: o consumismo e a meritocracia. Se você não gosta disso ou não concorda com isso, então não tem motivo de você vir morar aqui. Aqui, muitas vezes, você é valorizado pelo que você tem, pela roupa que você veste, pelo carro que você tem. Você é admirado pelas suas conquistas materiais ou pelo esforço que você emprega. Existem frases, né, da cultura americana que explicam bem isso. A principal delas, talvez, no pain, no gain, ou seja, sem esforço não tem recompensa, não tem ganho. A outra, there is no free lunch, não tem almoço grátis, não espere assistencialismo do Estado, tá? Porque tem sempre alguém pagando por isso. E a última delas é uma expressão que é muito forte, que é a do loser. Loser é aquela pessoa que não consegue produzir, contribuir com a riqueza da sociedade. Talvez seja um dos piores adjetivos que uma pessoa que mora aqui pode receber. Ser imigrante, muitas vezes, é disputar espaços, né, no mercado de trabalho em condição de desigualdade. Você tem que estar preparado, inclusive, para sofrer algum tipo de preconceito e discriminação, seja pela tua aparência, seja pelo teu idioma, seja pelas suas crenças, né? Torço que não aconteça, mas vem preparado para isso. E aí essa sensação de impotência você vai querer se envolver com a política. Outro problema, você não vai poder votar em ninguém nos Estados Unidos antes de obter a sua cidadania, né? E isso demora em média aí 5 anos ou mais. Então, se isso te incomoda, ficar alijado do processo eleitoral, não venha para os Estados Unidos. E por fim, né, o mais importante é a questão do visto. Você precisa ter um planejamento ou uma expectativa de legalização de curto, médio ou longo prazo. Você sabe quais os vistos estão disponíveis para o teu perfil? Você sabe as consequências de entrar como turista e pedir mudança de status aqui? Você sabe as consequências de ficar aqui irregularmente, né? Por 1 mês, 1 ano, 3 anos, né? Você precisa se informar muito sobre isso. E a falta dessa informação leva muitas pessoas, condena muitas pessoas a ficarem ilegal nos Estados Unidos o resto da vida. Por isso a gente leva tanta informação lá no Imigre Fácil,
para que você se planeje, né, com cuidado. E aí, se eu puder te dar um conselho, eu diria, jamais venha pelo México, né? Jamais venha pela fronteira sem inspeção. Antigamente isso era uma prática comum, mas a cada ano a imigração endurece mais e mais e mais. Então, todas essas histórias, né, antigas de pessoas que vieram de vários jeitos, ficaram ilegal e acabaram se regularizando, valeu para elas. E muito provavelmente não vai valer para vocês, porque o contexto mudou muito, as leis mudaram muito, né? Hoje existe um controle muito mais rigoroso sobre imigração. Então, não se baseie numa história, principalmente antiga, achando que isso vai dar certo para você. Cada imigrante tem a sua história. O que aconteceu para um não vai acontecer para outro. O que foi bom para um não vai ser bom para outro. E aí, antes que você fale que eu não quero que você venha, ou então que você comente aqui, fala, você é tão ruim aí, por que você não vem embora? Eu falei, não é nada disso, cara. Vê como eu fiz uma análise assim bem técnica de itens importantes, assim, isento de opinião, que é só para você tomar a sua decisão, tá legal? Só não venha iludido, venha realmente preparado. Agora é lógico, os Estados Unidos tem muitos motivos para você vir para cá, e é o que eu vou te falar no próximo vídeo de domingo que vem. Se você quer ver, então, olha, já deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, e aí o YouTube te avisa quando eu lançar esse vídeo novo. Até domingo que vem. Tchau!